Saudações, estimado internauta, bem-vindo à ANGOP. Na edição de hoje, no nosso espaço de grande entrevista, vamos falar de um tema que lhe vai interessar. Na verdade, vamos falar sobre a importância da infraestruturação de terrenos. É nosso convidado na edição de hoje o PCA, o Presidente do Conselho de Administração da empresa gestora de terrenos infraestruturados, o Sr. Pedro Cristóvão, a quem nós vamos cumprimentar e agradecer a sua presença e por ter aceito o nosso convite. Muito bem-vindo. Obrigado, saudações, Flora. É uma grande honra estar aqui para falar para os internautas sobre a questão da infraestruturação de terrenos. Muito bem. As áreas de metros quadrados ou hectares de infraestruturados já cadastrados em Luanda e também nas outras províncias, nesta altura estão todas as áreas identificadas. Quando estamos a falar de quantos em quantos metros, como é que vai ser a disponibilização de cada espaço? Voltando ao princípio, nós olhamos para cada terreno sob nossa gestão um olhar específico. Nós olhamos e estudamos, portanto, a própria morfologia do terreno e a localização é que ditam o tipo de ocupação. Só para vermos Luanda. Luanda, nós temos a gestão dos terrenos da cidade do Quilamba, mas também temos a gestão dos terrenos do Futungo de Belas. Portanto, são terrenos em localizações totalmente diferentes, que têm, do ponto de vista de desenvolvimento urbanístico e imobiliário, diferentes. Então, a dimensão de terrenos também há de ser diferente. A finalidade dos terrenos também há de ser diferente. E olhando para isso, vamos falar também na zona residencial do Camama, podemos falar nas encostas da Boa Vista e na zona do Henrique Santiago, que são todos ativos que nós temos, áreas que nós temos gestão, mas que têm todas particularidades. E nós, a EGTI, exploramos ao máximo as peculiaridades destes terrenos para criar formas e ocupações que vão de encontro à localização destes terrenos. Há algum formato do tipo de casas que deve ser construído nesses terrenos? Nós preferimos, na nossa gestão, naquilo que é a comercialização dos terrenos, não só para a questão da habitação, mas como um todo, não dar uma espécie de tipologia, ou seja, desenho feito, mas sim olhar para aquilo que são os parâmetros urbanísticos. E eu vou dizer que nós, ao fazermos gestão, quando nós vamos comercializar um terreno, é porque, primeiro, este terreno ou esta área, com ou sem infraestruturas, tem um plano urbanístico, ou seja, que define o uso dos solos de cada área. Esta é a premissa da EGTI. Que depois, então, nós vamos fazer as infraestruturas de acordo com os usos. Se nós tivermos um terreno que está destinado para um equipamento hospitalar, a infraestrutura vai ser potenciada para os dutos desse tipo de empreendimento. Se for para a questão da habitação, de piso térreo, então a infraestrutura também vai ser mais simples, é diferente. Portanto, aí começamos a estabelecer o preço. E o que nós nisso fixamos é o seguinte: nós comercializamos os terrenos para a habitação, mas há índices de implementação. Por exemplo, se tiver 300 metros quadrados, não é, de terreno para fazer uma habitação, de acordo com o plano urbanístico, ele diz que o índice de implantação só pode ser 35%, 40%, 50%. Ou seja, só vai poder construir, digamos, em 50% desse terreno. O restante tem de ser deixado, não é a parte do jardim e a garagem. E o que é que nós temos? Não vamos criar um projeto tipo, porque nós temos que deixar que o cliente ou que o promotor tenha a sua imaginação da sua casa. O que deve ser cumprido é que, se é só piso térreo, vai ter que construir só o piso térreo. Agora, se a sua casa vai ficar mais à frente, mais atrás, mais para o lado ou não, nós deixamos isto à vontade do promotor. Porque se as pessoas adquirem o terreno, de repente têm o seu sonho de ter um quintal à frente. Então, nós deixamos esta liberdade nesse sentido, desde que cumpra os parâmetros urbanísticos. Portanto, se é uma área que é só piso térreo, só vamos ter piso térreo. Pode ser uma casa mais à frente, mais atrás, a fachada basicamente é a mesma, mas no seu interior, cada promotor tem que ter essa liberdade. Então, nós deixamos esta parte
o promotor. Há um número limite de residências a serem construídas nestes espaços? Sim, há um limite, porque nós temos que ter... depende, porque nós, quando estamos a falar, no caso do Quilamba, e para as outras também, nós não falamos de terrenos numa extensão infinita. Nós falamos de terrenos que estão enquadrados em áreas com infraestruturas macros, ou seja, nós estamos a falar no Quilamba, para situar, nós estamos a falar na entrada do Quilamba, da faixa do lado A, da faixa, se formos a entrar do lado direito, temos uma imensidão de terrenos. São estes terrenos que nós vamos comercializar, porque nós vamos comercializar os terrenos da primeira fase. Assim como no outro extremo, também quem passa a uma grande superfície comercial, que não vamos citar o nome para não fazer publicidade, também logo a priori nós temos aquela imensidão de terrenos. Aqueles são os terrenos da primeira fase, que estão no plano de urbanização da primeira fase, que têm os usos definidos, que nós então potenciamos aquela área e já tem as infraestruturas macro e vamos então infraestruturar a parte interna e comercializar. Quantas pessoas já beneficiaram deste projeto até agora? Bom, o número é reduzido. Se disser 30 é muito pouco. E esta foi a maior inquietação da empresa, principalmente do Conselho de Administração, que assumiu a partir de março deste ano, porque a maior parte das aquisições de terrenos só foram para superfícies comerciais e instituições religiosas. Então preocupou-nos bastante aquilo que é o necessário: ensino, saúde e o principal, habitacional. Nesta altura que estamos todos céticos, queremos todos entender o que fazer, como fazer e como adquirir, quais são os critérios ou requisitos necessários para se ter acesso aos terrenos? Nós, quando do lançamento, vamos abrir os nossos stands para que as pessoas possam fazer as pré-candidaturas, não é? E nós percebemos então quais são as variações que necessitam. Então todos podem se inscrever e não tenham aquele receio de fazer aquela correria para a inscrição, porque nós temos muito tempo para escrever. Nós não temos a nossa atividade só por 2 meses, nós temos a nossa atividade perpétua. Então, vamos abrir e as pessoas vão fazer as suas pré-candidaturas e, a seu termo, serão então todas chamadas para perceber exatamente o que é que querem. Porque, por exemplo, na questão dos próprios terrenos, nós temos setores. Temos setores em que o custo é baixo, setores em que o custo é médio e setores em que o custo é um pouco mais alto. Então, com certeza, o tipo de infraestrutura também será diferente, o valor será diferente e o tipo de construção será diferente. Por isso é que, quando nos questionam qual é o tipo, quem pode se candidatar, nós vamos dizer todos, porque nós olhamos para todos os setores que devem concorrer. E nós vamos assim dizer, se for um equipamento de ensino, dependendo do custo de infraestrutura, não é? E do nível ou do setor, terá um custo também diferente e terá um nível de construção também diferente. Por isso é que nós estamos a tentar criar isto por formas a abranger o máximo possível de interessados. Muito bom. Assim sendo, qual é o tempo de espera para se ter acesso ao terreno? Quanto tempo é que vai demorar depois da inscrição, depois do processo todo feito? Quanto tempo é que tem que se esperar para se ter o terreno? Isso vai depender, porque há terrenos que nós temos já disponíveis à pronta comercialização, como terrenos que nós temos para a comercialização num curto espaço de tempo, porque repare que nestas glebas que eu referenciei, no seu interior não tem infraestruturas. Nós vamos ter que fazer, a EGTI vai ter que promover essas infraestruturas. E não é a EGTI não tem máquinas e equipamentos para isso. A EGTI vai ter que fazer concursos para que as empresas se habilitem a isso. E neste entretanto veio uma questão que é extremamente importante, que nós, a EGTI, nesta questão da comercialização, não estamos só interessados em comercializar. Nós estamos interessados em tornar possível a realização
da aquisição deste terreno, não só para adquirir, mas também para a própria edificação, porque na verdade o que nós queremos ganhar é aglomerados devidamente infraestruturados e em funcionamento. Nós não queremos simplesmente comercializar terrenos e depois deixar reservados sem uso nenhum. Por isso é que nós estamos já a insetar alguns contactos com a banca, alguns contactos com as entidades, empresas construtoras, para ver qual é o mecanismo em que nós podemos também favorecer, porque muitas pessoas podem simplesmente adquirir e não ter onde ou quem construir a sua habitação, não ter como ou quem financiar a sua habitação. Então, ao invés do promotor ir atrás deste serviço, nós, a GTI, também estamos a insetar contactos para tornar o mais fácil possível não só a aquisição, mas também a própria edificação dos projetos que se pretende nos terrenos sob nossa gestão. Por isso, nós estamos a fazer no Quilamba, que é o epicentro do novo desenvolvimento urbano do país, mas toda esta mecânica é para fazer funcionar em todos os nossos ativos, em todos os nossos terrenos a nível do país. Haverá um horizonte temporal para se começar a fazer a construção dos terrenos depois da aquisição dos terrenos? Nós estamos a INCREC, nós estamos a abrir agora a campanha, dezembro é época festiva, pouco trabalho se tem. Estamos a INCREC que provavelmente ainda no fim do primeiro semestre começa-se a fazer logo a infraestrutura. O que nós, a GTI, garantimos é que o ato de entrega de um terreno adquirido será em terreno já infraestruturado. Isso é o que nós garantimos. Nós não fazemos a entrega de nenhum terreno que não esteja infraestruturado. Portanto, estes que nós estamos a dizer que vão infraestruturar, temos várias fases. Tem as fases de negociações, tem as fases de pagamento. Então, tudo isso tem, mas o ato e no momento da entrega de terrenos está garantido que seja infraestruturado já. Portanto, há aqueles que já temos a entrega imediata, porque já estão infraestruturados, não é? E há aqueles que terão a entrega a posterior, mas todos eles serão em terreno já infraestruturado, ou seja, com os pontos de ligação de água, luz, esgoto, passeio, iluminação pública e o tapete asfáltico ao nível das centralidades e das outras infraestruturas que já estão. Qual é a dimensão determinada para cada cidadão? Podemos nós ter 2, 3 terrenos ou há uma limitação para cada cidadão? Bem, nesta fase da campanha, a limitação é nós olharmos para a questão da aquisição de um só terreno ainda, porque nós temos que dar a possibilidade, não é, ao máximo de interessados. Mas, a posterior, de acordo com o desenvolvimento, cada cidadão é livre, desde que tenha condições para adquirir e para erguer. E isto é importante dizer porque nós temos sido muito rigorosos naquilo que é a aquisição de terrenos e a sua construção e a sua edificação. Porque nós temos um limite que é convencionado e as partes concordam, em que se não tiver a infraestrutura, corre o risco de perder o terreno e tudo que pagou. Porque o nosso interesse não é só vender terreno, é criar cidade, é deixar de fazer destas cidades, né, aglomerados urbanos, autênticos dormitórios e torná-los mesmo em base de vida sustentável, onde vamos encontrar, para além dos equipamentos que o Estado já fez, a iniciativa privada também a contribuir e criar postos de trabalho, por formas a que muitos dos habitantes não tenham que se sair da cidade para ter a sua vida organizada. Podem ter a sua vida organizada desde o serviço, serviços de saúde ou mesmo de ensino, tudo no mesmo local. Já falamos do preço e do custo dos terrenos também, mas queremos saber qual é a modalidade de pagamento. Vai ser a longo, a médio ou a curto prazo? Isto depende de cada negócio. E isto nós dizemos que cada negócio é um negócio, porque nós olhamos também para aquilo que é a mais-valia que cada negócio traz para este aglomerado. Então aí tem nuances diferentes, não vamos dizer taxativamente, porque se for um projeto que representa uma grande mais-valia para a cidade, então nós temos parâmetros de negociação diferentes daqueles que são os mais comuns. Então isto é cada negócio um negócio. Como é que pensam que deve ser feito o pagamento? Ou interessado, não é?
têm de prover as condições, não é, para pagar. Mas na senda do que nós falamos que estamos a tentar com a banca, é ver com a banca qual é a possibilidade, não é, de estes interessados lidarem com a banca e a banca lidar conosco, e aí fica, de certa forma, garantir aquilo que é o dito o crédito. Porque nós temos, a banca teve alguns exemplos que não foram, algumas experiências que não foram boas, porque hipotecou-se alguns terrenos que, na verdade, hoje, quando se foi ver, não têm aquele valor expectável, porque são terrenos que nem sequer têm as infraestruturas e o valor caiu bastante. Diferente dos nossos terrenos, porque os nossos terrenos têm infraestrutura. E um terreno infraestruturado jamais terá o seu valor insignificante. É sempre valorizado. Então, nós estamos a incitar formas para permitir que isso seja possível. Não achamos muito prudente fazer contratos do género em que a EGTI vá ao salário do promotor e retire. Não olhamos muito nessa perspectiva, mas se for um negócio imobiliário, se for a questão de habitação, nós temos entidades para isso, e eu sei que há entidades vocacionadas para esse fim. Temos os projetos do Estado, temos o Fundo de Fomento Habitacional, que na sua essência é uma das estruturas, das instituições que, de certa forma, provavelmente no futuro poderá facilitar então esta ligação entre nós temos uma franja que lançaremos muito brevemente, em que será mesmo específico para aquelas interessados que não conseguiram adquirir uma habitação por causa das condições de pagamento. É claro que aí o custo de infraestrutura também vai ser, não é, de certa forma, o mais facilitado para tornar mais fácil a aquisição deste terreno. Mas nesta primeira fase da campanha, nós, sem, de certa forma, deixar de parte aqueles que adquiriram habitações, e é isso que devemos deixar claro, se adquiriu uma habitação, não é, pelo Estado, mas de repente tem potencial para uma superfície comercial, nós vamos aceder, nós vamos permitir, porque é um cliente, é um serviço a mais. Então, quanto mais serviços tivermos nos nossos ativos, melhor, porque melhora a condição urbana das pessoas. Estimado internauta, nós ficamos por aqui hoje. Queremos contar com a sua participação e presença, como sempre, nos próximos espaços de informação.